Hoje, Menorá na TV te oferece a oportunidade de conversar com o secretário de Transportes do Estado do Rio de Janeiro, Júlio Lopes. Ele é amigo da casa, para nós é uma alegria, um prazer grande recebê-lo aqui em Menorá na TV e você vai poder tirar todas as dúvidas, principalmente você que usa o transporte coletivo no Rio de Janeiro, transporte público, você vai poder tirar todas as dúvidas relativas a barcas, a trens, a toda essa questão do transporte no Rio de Janeiro, porque é sobre isso que nós vamos bater um papo longo com o Júlio Lopes. Tudo bem com você, Júlio? É um prazer receber você aqui em Menorá na TV. Eu que te agradeço, Ronaldo, a oportunidade de estar aqui em Menorá na TV e conversar um pouco sobre essa difícil questão do transporte público. Menorá na TV entrando no ar mais uma vez, cumprimentando o Júlio Lopes, porque precisa ter coragem para enfrentar essas questões aqui no estado do Rio de Janeiro. Já voltamos. Júlio, como eu disse, é preciso ter coragem para assumir essa pasta, uma pasta que mexe com a questão dos trens que foram sucateados em outros governos, em outros momentos, mexe com a questão rodoviária, que também é uma outra dificuldade. E eu pergunto a você, como é que você sente que você está se saindo nessa função? Olha, Ronaldo, eu acho que nós demos uma contribuição grande, uma contribuição inclusive maior do que a que nós imaginávamos ser possível quando iniciamos o trabalho à frente do governo. O governador Sérgio Cabral trouxe o orçamento do Estado de 32 bilhões de reais para 77 bilhões de reais. Isso fez toda a diferença, porque permitiu que nós executássemos obras e fizéssemos programas de investimento que eram impensáveis em anos anteriores. Nós, além disso, fizemos algumas coisas inteligentes do ponto de vista da articulação com o setor privado, né? Numa negociação com as nossas concessionárias. Primeiro é importante ressalvar, nós trocamos as 3 grandes concessionárias do Estado. À frente do metrô, naquela época, nós tínhamos a Oportrans, que era uma empresa ainda governada pelo Daniel Dantas e seu grupo de investidores, que não tinha capacidade de investimento, não tinha capacidade de efetivamente enfrentar o programa. Ao trocarmos de concessionária, tivemos a Invepar, um dos maiores grupos brasileiros, extremamente capitalizados, e com eles pudemos fazer um programa ambicioso de investimento. Comprar 19 novos trens, fazer a estação Cidade Nova, executar a estação Uruguai, que está pronta e vai ser inaugurada agora no dia 15, e além disso, terminar a grande obra que foi General Osório. Nós iniciamos e terminamos essa estação num prazo recorde, fazendo, além disso, o início da obra da linha 4 até a Barra da Tijuca, com 6 novas estações, e fazendo, Ronaldo, uma área de construção equivalente a todo o metrô que foi construído em todos os anos anteriores. O metrô do Rio foi inaugurado em 79 e tinha 16 quilômetros de cavernas. Nós estamos fazendo 16 quilômetros de cavernas só no governo Sérgio Cabral. Por que a crítica tão acirrada contra a questão do metrô, principalmente depois de nós sabemos que o metrô saiu de 350 mil passageiros para quase 900 mil, quase 3 vezes mais. Isso é o número 1. Número 2, por que as pessoas criticam tanto o fato do metrô chegar até um determinado limite na Barra da Tijuca e não estar viabilizado desde Santa Cruz ou, enfim, Campo Grande até o centro da cidade por essa via? É falta de tempo, é falta de dinheiro, ou não era possível fazer tudo isso, era possível fazer até onde se fez, como você mesmo diz, tudo que se fez até agora nos governos anteriores foi equiparado pelo trabalho que você levantou e pelo governo Sérgio Cabral. Na realidade, obviamente, sempre que você faz um investimento, você deixa de fazer outro. E como os governos que nos antecederam não realizaram grandes obras, não fizeram a sua parte, nós, ao chegarmos ao governo, encontramos uma situação bastante complicada do ponto de vista do transporte público. Eu dizia, as concessões não tinham capacidade de investimento. Então, a primeira coisa foi trocar os concessionários. Hoje temos a Invepar no metrô, nós conseguimos colocar na barca o grupo CCR, que é um grupo cotado em bolsa, um dos maiores grupos operadores de transporte e de concessões rodoviárias do mundo, que está conosco com um compromisso de fazer 400 milhões de investimento. Nós compramos 9 novas embarcações, 7 de 2.000 lugares, 2 de 500, e eles já alugaram 5 novas embarcações, fizeram a estação
para Araribóia Nova, estamos agora vendo como é que vamos construir a nova Praça 15. Então, Ronaldo, sempre você opta por fazer alguma coisa, você tem que deixar algo a descoberto. O que havia é que nós tínhamos um contrato da linha 4, nós temos 300 mil passageiros potenciais nessa linha, nós tínhamos o compromisso olímpico e o que se desejava fazer era um BRT ligando a Gávea, ligando Ipanema, ou seja, as zonas de hospedagem das pessoas, as zonas de competição na Barra da Tijuca. O governador Sérgio Cabral, tendo esse projeto contratado já há muitos anos, há 20 anos parado, decidiu então fazer essa grande obra para viabilizar a ligação da Barra com a zona sul da cidade, que é uma região turística onde nós atraímos os recursos que vão nos permitir continuar executando o programa do metrô nos futuros governos. Essa opção de quem diz foi feito errado, não foi. Foi feito corretamente, porque nós tínhamos que trazer o metrô onde ele vai trazer mais recursos para a cidade, onde ele vai trazer mais viabilidade de turismo, para que o fruto dessas operações permita que os futuros governos façam novas intervenções tão grandes ou maiores do que as que nós fizemos. Por que é que as pessoas têm dificuldade de compreender isso? Outro dia eu estava conversando com o presidente da Supervia, exatamente aqui no Menorá na TV, e eu disse a ele, presidente, como eram os trens há 10, 15 anos atrás, há 5 anos atrás, há 8 anos atrás? Os trens estavam todos sucateados. Hoje o passageiro de trem ele tem um conforto maior do que ele tinha há alguns anos atrás, mas ainda assim ele continua tendo reclamações e não honrando aquilo que ele recebeu de melhoria. Então, eu não entendo. Por quê? Qual é o problema da população? Ela é instigada a reclamar, ela é instigada ou ela realmente recebe maus serviços? Não, eu queria até aproveitar muito a oportunidade, são raras as oportunidades que a gente tem de falar sem estar sendo editado fortemente, e eu queria dizer que nós monitoramos mensalmente 22 itens da atividade da Supervia e também da Barca e também do metrô. O usuário da Supervia, ele avalia o serviço da Supervia com nota 6. Por quê? Porque nós temos muitos problemas realmente. Nós temos 270 quilômetros de via. Ao assumirmos o governo, nós tínhamos somente 10 trens com ar-condicionado. Hoje nós temos operando 98 trens com ar-condicionado e vamos receber esse ano 90 novos trens. Só esse ano. E ainda assim a nota é 6. Só esse ano nós vamos receber 90 novos trens. 70 vão vir da China e tem 20 que estão vindo de fornecimento do Brasil, da Alstom. Mas, Ronaldo, a nota de quem usa é 6, porque nós ainda temos algumas precariedades, nós temos algumas coisas a recuperar, de fato. Nós temos ainda trens com 40, 50, 60 anos de uso e temos uma parte muito importante a ser recuperada, que é a parte de alimentação aérea de energia, porque com a insolação do Rio de Janeiro, com esse calor enorme, você tem um movimento de tração e retração dos cabos de alta tensão e muitas vezes a gente tem problemas com isso. A gente precisa trocar 270 quilômetros de dormentes, de via permanente, de trilhos, né? De sistema de alimentação elétrica, enfim. E estamos fazendo isso uma média de 5 quilômetros por mês. Mas são 270 quilômetros de rede multiplicados por vários ramais. Então são muitas obras que nós estamos fazendo. Uma pena é que quem não é usuário chega a avaliar esse serviço com nota 2, nota 3, o que é uma coisa curiosa, né? Porque quem não usa, avalia com 2 ou 3. Quem usa, avalia com 6. Avalia com 6. O metrô é ainda mais curioso. O metrô, a avaliação média do usuário do metrô é nota 8. Porque eu não estou falando daquele passageiro que tem que ir às 6 horas da manhã, às 7 horas da manhã, que aí vai no pico maior do metrô, vai com 6 passageiros por metro quadrado, tem uma sensação de desconforto. Estou falando de uma avaliação da média de todos os passageiros do metrô, que tem um serviço no Rio de Janeiro hoje, com os novos trens, um serviço de muito boa qualidade, avaliado por eles mesmos em nota 8. A percepção de quem não usa é em torno de 4, 5, e quem usa avalia com 8. Então é realmente interessante que a gente possa estar tendo a oportunidade de estar colocando isso, porque o usuário da Barca é a mesma coisa, a avaliação de quem usa o sistema é em quase 7. E de quem não usa, voltamos a mais ou menos 3 ou 4. Qual é a dificuldade que você enxerga em se trazer novos trens? É uma questão financeira
Ou é uma questão de que não comporta, os trilhos não comportam, ou são as duas coisas? Eu queria primeiro dizer que, em relação aos trens... Eu estou falando de metrô. O metrô nós precisamos... Porque quando você fala em 6 caras por metro quadrado, se você tem mais trens, você diminui o número de usuários por metro quadrado. Não é tão simples, porque você precisa ter sistemas, sinalização. A questão ferroviária é sempre uma questão mais complexa. Primeiro quero também dizer que nós compramos 15 novos trens que vão operar na Barra da Tijuca, no novo sistema da linha 4 e que estarão funcionando em junho de 2016. O governador Sérgio Cabral, o primeiro governador da história do Rio de Janeiro, que faz 16 quilômetros de linhas, 6 novas estações e não vai inaugurar nenhuma delas. Todos os outros governadores faziam somente aquilo que pudessem inaugurar, somente aquilo que pudessem botar o seu nome. Ele faz a maior intervenção da história do metrô do Rio de Janeiro, desde que inaugurou em 79, e vai entregar toda a obra já em fase final de execução ao seu sucessor. Isso é fato inédito e que é muito importante de registrar aqui. Agora, a questão dos trens é que nós vamos colocar novos trens no metrô também, mas ele precisa de novos investimentos também em sinalização, e esses investimentos são muito caros, são investimentos muito significativos. Para você ter uma ideia, o sistema de sinalização da Supervia custou 200 milhões, foi comprado da Bombardier. Nós estamos comprando agora, junto com o pessoal do metrô, quase 200 milhões de reais de novos sistemas de sinalização, exatamente para permitir que as linhas recebam novos trens. E vamos partir para uma troca, se Deus quiser, no próximo governo, de toda a frota do metrô. Ô Júlio, um calcanhar daqueles que pode se chamar de calcanhar de Aquiles, de qualquer administração, seja municipal, estadual, federal, eu não sei, é a questão dos ônibus, das companhias de ônibus, das acusações que se sofrem nos governos que se sucedem, da maior proximidade entre empresários de ônibus, secretarias e parlamentares, e no final das contas, muita insatisfação também da população. Como é que você enfrentou essa questão com as companhias de ônibus, com a FETransport, enfim, com o transporte coletivo por ônibus aqui no Rio de Janeiro? Olha, Arnaldo, eu acho que nenhum governo fez a intervenção que nós fizemos. Primeiro porque nós, ao assumirmos a Secretaria de Transporte, o Rio estava no caos absoluto, na desordem absoluta, enfrentando uma questão de pirataria registrada pelo Banco Mundial como uma das maiores e das piores no mundo civilizado. A milícia tomava conta de grande parte do transporte do Rio. Mais de 10% do transporte do Rio estava controlado por organizações milicianas fora da lei. Cabritos, vans e ônibus piratas. Nós, para você ter uma ideia, nos 3 primeiros anos de governo, prendemos e tiramos de circulação mais de 1.600 veículos piratas que foram colocados fora de circulação logo no início do governo. Você acha que isso foi bem esclarecido à população? Eu acho que a população não lembra que, ao iniciarmos o governo, ônibus eram queimados em todos os lugares do Rio de Janeiro. Bombas explodiam pela cidade a fim de que se preservasse a exploração da pirataria no transporte. Eu tinha vindo do Congresso Nacional, sou deputado, e tinha participado da CPI da pirataria. O governador brincava, você foi cuidar da pirataria lá, agora veio cuidar de uma pirataria pior, porque era uma pirataria que matava, que assaltava, que roubava, e que roubava sobretudo a sociedade. Nós estruturamos uma ação violentíssima com o Detro, prendemos deputados, está aí, eu não vou citar o nome, mas todos conhecem. 2 deputados foram presos. Em São Gonçalo foi preso um vereador, aliás, 2 vereadores e os seus filhos, que tinham de lá, só de lá vinham mais de 300 vans irregulares todos os dias, Ronaldo. Só de São Gonçalo e adjacência, São Gonçalo, Itaboraí, etc., vinham em torno de 300 carros irregulares todo dia para o Rio de Janeiro. Isso você não tinha controle de segurança, acidente, não tinha seguro para o passageiro, enfim, e desordenava o transporte. Por quê? Os empresários de ônibus, eles têm uma grade de horário para cumprir. Não que os empresários de ônibus também sejam anjinhos ou mereçam elogios, mas a questão é que estavam pirateando eles exatamente nos momentos em que eles têm lucratividade, que é no horário do pico. E aí, quando acabava o pico, eles também tiravam aqueles carros das ruas e sobrava para o empresário atender o gratuito, o idoso, o estudante. A rentabilidade do sistema tinha caído quase que a zero. A frota estava com mais de 7 anos de uso.
Mas ao eliminarmos a pirataria, ao controlarmos a pirataria com muita força, com muita segurança, nós obrigamos os empresários a voltarem a investir. Nós hoje estamos com uma frota com aproximadamente 5 anos de uso. Nós recuperamos a credibilidade do Estado de gerir. E como é que nós fizemos essa reviravolta para atrair o passageiro que estava na van, que estava no veículo pirata, para o transporte legal, onde o Estado controla 100% da operação hoje, com GPS, com centro de controle, com operação controlada? Nós fizemos o Bilhete Único do Rio de Janeiro, que é o maior instrumento de transporte da América Latina, um dos melhores sistemas de subsídio de transporte do mundo. Inclusive, eu tive a oportunidade de, convidado pelo Banco Mundial, dar várias palestras em Nova York. Os empresários do México, da Índia, de vários lugares do mundo têm vindo nos visitar para conhecer esse sistema. Ganhamos um prêmio internacional da UITP, que é a União Internacional do Transporte Público, em Dubai, exatamente porque nós fizemos um sistema, eu vou até pegar aqui para te mostrar a carteirinha, que todo mundo conhece, mas é bom lembrar, que é um sistema em que a gente não paga o subsídio para o empresário, a gente paga o subsídio para o usuário. O usuário, ao utilizar essa carteira, esse bilhete, ele paga o ônibus, o metrô, o trem, a barca ou até a van legalizada. E recebe o subsídio diretamente em nome dele. Então foi o Ronaldo que usou esse cartão no dia tal a tantas horas, fazendo tal destino em tal direção. E isso todo dia, Ronaldo, no final do dia, eu, o governador e a Assembleia Legislativa e os órgãos de controle do Estado, seja o Tribunal de Contas e a Procuradoria, têm um relatório de todas as viagens que foram feitas. Nós temos 2.350.000 usuários desse cartão. Isso é uma verdadeira revolução da mobilidade. E o empresário? O empresário deixou de pagar todo o valor hoje acima de R$ 5,25. Então, se o sujeito vem de Magé, se ele vem de Maricá, se ele vem de Piabetá, se ele vem de lugares distantes... Ele vem subsidiado. Ele vem subsidiado. Passagens que custavam 13, 14, 18 reais, hoje custam para o empresário R$ 5,25. Sabe o que aconteceu? O empregado deixou de ser prejudicado, porque aquele que morava mais longe era sempre prejudicado numa disputa de emprego, porque o empregador ia pagar mais caro pelo seu trabalho, porque o Vale Transporte, como você sabe, 94% paga o empregador e 6% paga o empregado. Então, quando duas pessoas iam se habilitar para concorrer a um emprego, se uma morasse mais longe, essa automaticamente estava descartada, porque a empresa optava sempre por aquele que mora mais perto. Então, o bilhete único gerou, segundo relatórios internacionais, do IPEA, inclusive, um aumento do emprego formal da ordem de 2% no Estado. E hoje é um sucesso absoluto, inclusive reconhecido internacionalmente. Muito bem, nós estamos conversando com o secretário de Transportes do Estado do Rio de Janeiro, Júlio Lopes. Não saia daí, já já estaremos de volta com os assuntos que são do seu interesse relativos ao transporte público no Estado do Rio de Janeiro. Júlio Lopes, como é que você avaliaria o Pezão? O Pezão, secretário de obras, ele na verdade é vice-governador e é o homem que toca as obras do Rio de Janeiro. Como é que você define o Pezão como ser humano, como administrador? O que você pensa dele? Bom, eu acho que o Pezão talvez seja um dos maiores seres humanos que eu conheço, literalmente. Não só porque é grande, mas porque ele tem um coração enorme. E porque ele tem uma biografia linda, né? Ele é um homem de origem simples, que governou uma cidade pequeniníssima, né? Piraí, uma cidade de 10 mil habitantes, e lá deixou a cidade sem que houvesse uma pessoa sem casa, uma pessoa sem atendimento médico, um aluno fora da escola. E foi exatamente, Ronaldo, essa revolução urbana, essa revolução de administração que ele fez naquela pequena cidade que o credenciou a chegar a ser vice-governador do Rio de Janeiro e que certamente o credencia para ser o futuro governador do Estado. Eu não tenho dúvida nenhuma que quando as pessoas começarem a conhecer um pouco melhor a capacidade de realização, de empreendimento, de construção desse cidadão que a gente chama de Pezão, as pessoas vão se apaixonar por ele, porque o grande problema é que o Pezão não é conhecido. Mas à medida em que as pessoas vão conhecendo ele, tanto que as pessoas que o conhecem, ele é de todos aquele que tem a menor rejeição, porque quem o conhece gosta dele. Ô Júlio, como é que você avaliaria o governo do qual você faz parte? Deixa eu até, só porque eu queria me lembrar,
Um dia eu sempre assinei essas revistas internacionais e um dia o Pezão sempre foi muito próximo. Ele foi premiado internacionalmente como prefeito da cidade dele. Não só isso, mas uma vez ele foi capa da Newsweek e eu me lembro que eu liguei para ele, era o The Bigfoot Mayor. E aí eu recebi aquela revista Newsweek, eu estou me lembrando agora, eu liguei, eu vou ligar pro Pezão, como é que um cara que é prefeito de Piraí sai na consegue ser capa da Newsweek? Então é esse cara aí, eu acho que à medida em que as pessoas comecem a conhecê-lo, só ele, para imaginar, e ele saiu nessa capa porque ele imaginou, naquela época, de fazer uma cobertura digital em Piraí. Então ele fez uma nuvem em Piraí, e Piraí era inteiramente digital na administração dele, uma coisa impensável. Wi-Fi para todo mundo, para todo mundo, computador na mão de todas as crianças. De todas as crianças. E isso era absolutamente impensável naquela época. Então, você desculpa ter te interrompido. Não tem nenhum problema, nós estamos batendo papo, eu acho que isso é importante. Essa história foi muito marcante. É significativa de quem ele é. Ô, Júlio, como é que você avalia o governo do qual você faz parte em relação aos governos anteriores do Rio de Janeiro, sem citar nomes, porque não é o caso? Olha, Ronaldo, eu não tenho dúvida nenhuma que o povo reconhecerá que esse governo certamente foi o que mais realizou nas últimas décadas, em muitas e muitas décadas. Hoje mesmo eu fiz um dia cheio, eu fui ao Porto do Açu de manhã e lá tem uma infraestrutura enorme que foi viabilizada pelo nosso governo, são bilhões de dólares em investimento. Depois eu fui à obra do Arco Metropolitano, acompanhar com o ministro César Borges lá alguns trechos que a gente está terminando para entregar a obra. Enfim, e fui à obra do metrô. Espera um minutinho, que obra é essa do Arco Metropolitano? Explica o que é que vai acontecer com o Rio de Janeiro em termos de transportes públicos com o final dessa obra, com a entrega dessa obra à população. Bom, o Arco Metropolitano é um anseio da sociedade de 30 anos. Ele pega do Porto de Itaguaí até Maricá, do outro lado, ele tem 72 quilômetros de vias virgens, 72 quilômetros de estradas que não existiam, que foram feitas por esse governo, com mais de 30 anos de espera, estradas de mão dupla, iluminadas, enfim, e que vão modificar completamente a infraestrutura urbana do Rio de Janeiro e a sua capacidade de empreendimento logístico. Nós, lá na Secretaria de Transporte, estamos realizando um trabalho grande na área de logística. Nós temos lá todo o planejamento aeroviário e logístico do Estado e o PDTU. E nós estamos vendo surgir ali, Ronaldo, empreendimentos bilionários, exatamente em função do Arco Metropolitano. São centros de logística que estão vindo de outros lugares do Brasil para se implementarem ali, em razão exatamente do Arco, que viabiliza não só centenas e centenas de novas empresas, mas uma enorme possibilidade de melhor operação para elas. Enfim, continua na comparação. Você diz que o governo, e eu também concordo com essa, que não é uma teoria, com esse fato, que esse governo realizou muito mais do que outros governos anteriormente. Eu acho que no meu setor é o que eu posso falar. Quais são, mas além do teu setor, quais são as áreas que você aplaudiria o trabalho dos seus companheiros? Por exemplo, meio ambiente. Eu não tenho dúvida que nós fizemos aí uma revolução nessas áreas todas. Mas eu, para falar com mais propriedade, queria me ater aqui ao meu assunto, né? Se nós pegarmos a barca do Rio de Janeiro, nós tínhamos mais ou menos 70 mil passageiros. Porque as pessoas falam, a barca já levou 300 mil pessoas, enfim, alguns têm esse discurso. Sim, talvez, já levou, mas quando você já levou lá, quando não levava havia 70. Já levou quando não havia ponte Rio-Niterói, que as pessoas vinham pendurada na barca e não havia ponte, enfim, era uma outra situação. Mas quando nós chegamos lá, tinha menos de 70 mil passageiros. Agora em março nós vamos ter mais de 140 mil passageiros, mais do que o dobro, num outro patamar de conforto, num outro patamar de qualidade de serviço. Aí você vai me perguntar, não vai ter problema? Claro que vai. Vai ter dia que a barca vai quebrar? Claro que vai. Porque isso faz parte de todo o sistema que funciona, ainda mais sistemas que funcionam muito carregados. Mas quando a gente analisa sistemas, a gente tem que ver o viés de melhora do sistema. Porque trem, barca, metrô, sempre dá problema. Isso dá problema em qualquer lugar do mundo. O importante é que cada vez eles façam problemas menores em intervalos maiores. E a gente então vai melhorando a vida da população, tendo que enfrentar, obviamente, a realidade, mas melhorando sempre o número de problemas e o intervalo entre eles. Ô Júlio, nós estamos vivendo um momento específico no Brasil de manifestações de rua. De repente quebra um trem e você tem 600 mil pessoas andando pelas ruas do Rio de Janeiro, gritando contra a concessionária, que é a Supervia, gritando contra a Secretaria
de Transportes, contra o secretário Júlio Lopes, contra o presidente, contra o presidente da Supervia, contra o sistema. Como é que você encara essa questão? Essas pessoas, obviamente, têm direito de reclamar, mas estariam reclamando sem motivação? Não estão, não. Acho que elas têm razão, por uma questão. Há um conceito antiquado, entendeu, Ronaldo? Muitos políticos que nos antecederam trabalharam o populismo, trabalharam uma antagonia, trabalharam uma forma de ver o concessionário como um inimigo público, alguém que quer roubar o dinheiro do cidadão e que não quer prestar serviços. Quando, na realidade, numa visão moderna, concessionários são investidores de fundos internacionais e nacionais que são cotados em bolsa de valores, que precisam pregar e fazer valer o seu nome, a sua marca, para atrair capital, para remunerar os acionistas e para ter performance. Tem que trabalhar direito. E tem que trabalhar direito para isso, porque senão a ação na bolsa de valores cai, a performance da companhia cai, ela não atrai capital. O maior penalizado de um bom concessionário quando acontece um acidente é o próprio concessionário, porque é o nome dele que está ali, é a ação dele que cai, enfim, e o usuário, obviamente, tem o direito de reclamar. Então, há uma visão, Ronaldo, muito antiga do que seja a concessão. Muitas vezes os jornalistas que trabalham comigo dizem, você se refere à concessionária como nós. Eu digo, claro, porque ele é um contratado do Estado. A concessionária age e serve a população em nome do Estado, ela representa o Estado. Então eu tenho que ser parceiro daquele que me representa. O que não quer dizer que eu seja corrupto, que eu tenha com ele um conluio ou que eu leve dinheiro dele. Por que não? Porque, na realidade, a gente trocou o concessionário exatamente porque ele não performava, porque ele não atendia a população, porque ele não tinha capacidade de investimento. Esse concessionário novo, ele tem uma obrigação de investir 2 bilhões e 500 milhões. Dinheiro esse que nós, eu e o governador e o governo, ajudamos a colocar no caixa da companhia. 1 bilhão e 800 milhões de reais foram financiados no Project Finance do BNDES. O dinheiro está lá. 600 milhões de reais foram obtidos junto a bancos com o dinheiro do Fundo de Garantia. E o dinheiro está lá. Fora os 2 bilhões que o Estado está colocando em investimentos de longo prazo. Agora, isso é um comprometimento com o concessionário? Não. Isso é um comprometimento com o cidadão que vai usar um trem de melhor qualidade, uma via de melhor qualidade, um sistema elétrico de melhor qualidade, e nós vamos cobrar do concessionário. Porque não só mudamos o concessionário, como mudamos também as diretorias que estavam à frente desses concessionários. Mas quer fazer a oposição, quer fazer a mídia um entendimento de que nós, entre aspas, estamos num conluio contra a população apenas porque estamos trabalhando juntos. Mas assim é também em Londres, quando o aeroporto de Heathrow, por exemplo, é operado por uma empresa espanhola. Os operadores do aeroporto maior da Europa não são ingleses, estão na Inglaterra, em Londres, e não é por isso que são inimigos públicos do povo londrino ou dos ingleses. Ao contrário, eles são parceiros, eles são aqueles que representam o governo naquela atividade. Agora, o governo tem que cobrar, obviamente, e por isso é que existem as agências. As agências servem para serviços concessionados, exatamente porque senão você, com uma posição política, podia acabar ou beneficiar erradamente um concessionário. Eu tento explicar isso desde o primeiro dia do governo. Por isso é que o governo não deve fixar os preços. Os preços têm que ser regulados pelas agências, que certamente têm uma outra liberdade em função dos mandatos não serem coincidentes, das indicações não serem diretamente só do Poder Executivo, mas também do Parlamento, etc., para que você tenha isenção na hora de fixar tarifas, isenção na hora de fixar as penalidades. Esse tema de transporte, sobretudo o tema das concessões, são temas muito complexos, mas hoje, se você vê, o sistema energético todo é concedido. O operador da energia do Rio de Janeiro é a Light, que acabou sendo, inclusive, comprado por uma empresa mineira. Essa relação precisa ser melhor entendida pela população. Se tem uma visão ainda muito antiquada, dizendo que quando a barca dá defeito, só quem se prejudica é o usuário da barca. Claro, ele é o primeiro prejudicado e é a ele que nós devemos uma satisfação e é a ele que nós queremos atender. Mas é verdade também que o concessionário tem interesse que o acidente não aconteça, porque senão é a marca dele, o capital dele e a atratividade dele de novos passageiros, de novos clientes, de novos investidores que também cai. Então, eu acho que é importante a gente tentar esclarecer isso, mas isso só com o tempo e só com a prática, efetivamente, das coisas melhorando. Eu acho, Ronaldo, que ao final
da nossa gestão à frente da Secretaria, o que vão restar são os números, e os números ficarão aí para a eternidade. Dobramos o transporte público no Rio de Janeiro. Ao final de 2014, teremos dobrado a utilização de barcas, metrô e trens no Rio de Janeiro. Teremos regulado o sistema de transporte do Rio, vindo de um sistema onde imperava o descontrole, a pirataria, para fazermos. Talvez eu não consiga fazer, mas eu vou deixar pronto na Secretaria uma licitação para fazer o sistema de monitoramento completo dos transportes do Rio. No Centro de Controle de Monitoramento do Estado, eu acho que você devia visitar, você conhece? Não. Precisa conhecer, Vou Ronaldo. aceitar o convite com o maior prazer. Precisa conhecer. A Prefeitura fez o seu centro que se chama COR, que é o Centro de Coordenação dos Serviços da Prefeitura, e ao lado nós do Estado fizemos um centro de controle para o Estado, junto com a Segurança Pública, a Defesa Civil e um centro de meteorologia, onde você tem ali todas as previsões meteorológicas, a Polícia e a Defesa Civil. E ali também nós hoje temos uma sala de controle dos transportes do Estado, onde tudo que se move no Rio de Janeiro, tudo que leva passageiro no Rio de Janeiro, é controlado remotamente, online, real time, em sistemas de controles de última geração, computadores, GPS, sistemas em que você pode acompanhar. E isso tudo, Ronaldo, vai ser colocado à disposição da população ainda até o final desse ano em smartphone. Então as pessoas vão poder, nos seus computadores de casa, nos seus telefones celulares, verificar aonde estão os seus ônibus, aonde está a barca que ele pega, quanto tempo a barca vai sair, quantos passageiros tem dentro dela, quantos passageiros estão dentro do metrô, até a temperatura que está fazendo nos carros mais modernos no metrô na linha 2, você vai poder saber da sua casa, do seu computador de casa. E isso quem terá feito somos nós, junto com o Banco Mundial, numa licitação internacional. Então nós saímos de um descontrole absoluto, em que o sistema estava todo na mão da milícia, da pirataria e do descontrole, para um sistema, 7 anos e meio depois, 8 anos depois, completamente monitorado e monitorado inclusive por organismos internacionais de controle, com a supervisão da Agência Francesa de Transporte Público, porque nós contratamos uma assessoria da agência para nos ensinar a fazer gestão de serviço público e eles estão nos ajudando, inclusive com recursos. Tem 300 milhões de euros investidos no metrô do Rio de Janeiro pela Agência de Desenvolvimento da França, e nós temos com a Agência de Controle dos Transportes da França um sistema de ajuda mútua em que eles estão nos ensinando a monitorar e a gerir melhor todo o transporte. Então esse Centro de Controle do Estado vai ser a última palavra em tecnologia para que o cidadão tenha à sua mão o controle de transporte público do Estado. Não saia daí, a nossa conversa com o Júlio Lopes é importante para você que usa o transporte público. Já já voltamos e vamos conversar com o Júlio a respeito do que é que poderia ter sido feito, que ele teria gostado de realizar, mas que ainda não deu tempo. Já já voltamos com o Júlio Lopes, não saia daí. Ô Júlio, qual é a obra da qual você se orgulha de ter realizado nesses 8 anos de governo do qual você participou? E também, qual é a obra que você gostaria de ter deixado pronta que infelizmente não houve tempo para isso? Eu acho, Ronaldo, que nós fizemos um sistema de eficiência do transporte público e de legalização do transporte público que será o nosso maior legado. Ao longo do tempo, nós fizemos muitas obras importantes do ponto de vista físico, muitas obras relevantes, muito relevantes. Eu fiz, por exemplo, nós fizemos a Alameda Boa Ventura em Niterói, que era uma obra até pequena, mas que se esperou por ela 20 anos, e aquilo organizou o acesso à Ponte Rio-Niterói. Então era uma obra pequena, mas é uma obra super importante. Nós estamos fazendo a obra da linha 4 do metrô, que são 8 bilhões de investimentos, 16 quilômetros de metrô, mais do que tudo que foi feito desde 1979. Então essa é uma obra que obviamente nos orgulha. Mas a verdadeira obra é a obra que tira da ilegalidade, da falta de controle, da falta de supervisão, para um serviço todo controlado, onde a gente, em parceria com a Prefeitura e com os organismos internacionais de controle, nós temos um sistema de transporte que contribui com a segurança pública, que contribui com o cidadão. Mas tem uma coisa que eu realmente acho que essa sim é o ponto alto da nossa administração, que é o bilhete único. O bilhete único ele dá ao cidadão a liberdade
de ir e vir. Ele subsidia o cidadão na sua atividade mais importante, que é a sua atividade de trabalho. Nós demos a cidadãos que moram em lugares diferentes e que têm condições culturais e backgrounds diferentes, formações diferentes, condições de competirem em igualdade para o mesmo emprego. E isso é muito importante. Nós investimos 660 milhões de reais por ano para subsidiar o transporte para uma população que mudou de perfil, que teve mais emprego e que hoje tem mais liberdade de ir e vir. Eu acho que isso é o mais importante, porque o sujeito pode, com bilhete único, sair de Magé por R$ 5,25 e chegar aonde quiser chegar. Ele vem até o centro do Rio de Janeiro pela Supervia, depois ele pode pegar um ônibus e ir até Maricá. Ele dá a volta no estado, praticamente nos 20 cidades da região metropolitana. R$ 5,25. Com R$ 5,25. Então isso é que eu acho que é o nosso maior legado, essa é a nossa maior obra. Ô Júlio, na verdade, os governos passam e os legados ficam, e você está elencando vários dos legados que a população certamente, provavelmente em alguns aspectos ainda não se acostumou com eles, mas vai verificar que são legados importantíssimos e fundamentais para a melhoria da qualidade de vida que ela precisa ter. Nós estamos vivendo na cidade do Rio de Janeiro uma modificação estrutural bastante profunda também e com absoluta interferência no ir e vir das pessoas no transporte público municipal. Como é que você está enxergando essa atividade do Eduardo Paes, que eu aplaudo a coragem de ter realizado com o Osório, que é o seu colega no município, realizado essa façanha de transformar essa cidade numa cidade de qualidade bem melhor do que foi encontrada. Há muitos e muitos anos que não se fazia reformas estruturais, como se fez com o aterro do Flamengo, o aterro da Praia de Copacabana, o túnel do Juá e obras que foram realizadas aqui e que agora estão de volta com a administração Eduardo Paes. Como é que você está vendo essa questão? Bom, primeiro eu fui colega do Eduardo. O Eduardo era secretário de Turismo e eu secretário de Transporte. Trabalhamos muito juntos. Quando o governador decidiu indicá-lo para prefeito, nós estávamos juntos numa viagem para tentar exatamente trazer as Olimpíadas para o Rio de Janeiro. E o Eduardo tem feito um trabalho extraordinário. E com ele eu tive um dos momentos que me dá muita satisfação, porque eu tinha ido fazer uma visita técnica ao BRT da Colômbia, o BRT, o Transmilênio na Colômbia. E nós precisávamos apresentar no plano olímpico um sistema de mobilidade que mudasse a estrutura do Rio de Janeiro. Então eu estudei o BRT e propus a ele, Eduardo, que nós apresentássemos em conjunto, porque ele era secretário, não pensava ainda em ser prefeito, que nós apresentássemos o BRT. O Comitê Olímpico Brasileiro nunca tinha ouvido falar em BRT, nem ele, nem ninguém, e a gente estava vindo de uma visita técnica. Então, na primeira visita do COI, do Comitê Olímpico Internacional, eu pedi para fazer uma palestra do que era o sistema do Bus Rapid Transit, que hoje é um sucesso extraordinário do Rio de Janeiro, e eu entreguei ao presidente do Comitê Olímpico Internacional a primeira proposta para fazer o primeiro BRT, que depois se transformou em todos esses BRT que você está vendo aí, com a intervenção determinante, forte e corajosa do prefeito Eduardo Paes. Então, ter participado desse momento, ter trabalhado ao lado dele e ter contribuído para que o Rio de Janeiro tivesse esses equipamentos extraordinários, que são esses veículos de alta capacidade, que são os BRTs da cidade do Rio de Janeiro, são algo que me alegra muito também ter participado. Ô Júlio, barcas, trens, rodoviário, transporte rodoviário, os ônibus, o que te dá mais cabelo branco? Olha, é a sensação da gente não conseguir pegar os cidadãos no colo e fazer com que eles tenham melhor mobilidade amanhã. Porque isso é a minha maior angústia. É claro, porque não existe uma infraestrutura desse tamanho que possa se instalar os dedos e ela está pronta no dia seguinte. Quando nós compramos os trens, os primeiros 30 trens do Estado, nós fizemos uma licitação internacional, porque um trem custava no Brasil, um trem de 6 carros, de 4 carros, custava uma média de 6 milhões cada carro. Nós fizemos uma licitação internacional que foi dita a mais rápida e a mais eficiente do mundo, compramos os mesmos trens por 2 milhões cada carro. Havia um cartel, havia uma situação muito complicada. A gente, para encomendar um trem, precisava de 36 meses para chegar ao primeiro trem. Hoje nós estamos comprando o trem e vamos ter uma entrega agora de trens esse ano com 14 meses
de tempo de fabricação até a chegada do Menos da metade do tempo. Menos da metade do tempo, quase que com o mesmo preço. Então essas coisas todas você vai aprimorando, vai aprendendo, vai também cobrando e exercitando com a indústria, e nós hoje então temos uma performance extraordinariamente melhor do que tínhamos quando começamos. Um outro programa que eu não tive a oportunidade de falar aqui, mas a gente tem uma participação importantíssima nele, é o programa de bicicletas do Rio de Janeiro e do Estado, que é um programa que a gente chama Rio, o Estado da Bicicleta. A primeira vez em que eu fui com o governador Eduardo, até profetizando, quem sabe, né? Com o governador Eduardo e com o governador Sérgio Cabral a Paris, assinar o convênio da bicicleta pública com o Bernard Delanoë, que era o prefeito de Paris. O governador saiu, ele foi andar de bicicleta, botou a mão para o alto, estava todo feliz e tal, eu, Eduardo e ele. A imprensa toda disse, mamãe, olha como é que eu estou sem as mãos e tal, e essa foto ganhou o mundo aí. Foi naquele momento em que a gente trouxe para o Rio essa ideia genial da Laranjinha, que hoje se multiplicou e que é um sucesso absoluto, e que a gente criou o sistema do Estado que assiste aos prefeitos do interior que queiram fazer ciclovia, ciclofaixa, enfim, sistemas cicloviários que hoje são populares no estado inteiro. Eu tenho um orgulho muito grande de ter feito toda a orla da cidade de Volta Redonda. O prefeito, na época, nós fizemos uma intervenção na orla do Rio e ficou belíssima. E temos também, enfim, em Campos, em várias cidades do estado, ciclosistemas e sistemas cicloviários foram criados a partir da intervenção desse programa, que é o Rio Estado da Bicicleta. Ô Júlio, Copa do Mundo e Olimpíada. Tem gente que é contra esses eventos internacionais no Rio de Janeiro, na minha avaliação pessoal, loucamente, porque ser contra colocar o Rio no mundo inteiro e trazer turistas para cá para gastar dinheiro e, enfim, dar ao Rio de Janeiro e ao Brasil a qualidade internacional de divulgação de cara que ele deveria ter há muito tempo, eu não consigo entender como é que essas pessoas são contra. Mas por que você é a favor? Não, eu sou totalmente favorável porque a gente tem que olhar um pouquinho a história, se informar um pouco e ver Londres, os jogos que foram espetaculares, eu tive a alegria de poder ter vivenciado lá. Londres tinha um orçamento inicial de 3 bilhões e 200 milhões de euros, acabou custando um pouco abaixo da correção do orçamento previsto, 9 bilhões e 300 milhões de euros. Foi reajustado para 9 bilhões e meio, acabou custando 200 milhões de euros mais barato. E durante um tempo, 1 ano e meio antes, 2 anos antes da realização dos Jogos, de fato havia uma grande insatisfação na Inglaterra, principalmente em Londres, com os Jogos, em função dos incômodos que os Jogos realizavam e de toda a situação de dificuldade de tráfego, de dificuldade de locomoção, de custos mais elevados para a população, em função da enorme quantidade de intervenções que estavam ali sendo realizadas. Passados os anos, Londres realizou as melhores Olimpíadas do mundo, que certamente nós vamos depois realizar alguma melhor ainda, se Deus quiser, e a população londrina está absolutamente maravilhada com a intervenção urbana que foi feita, com a recuperação das áreas degradadas que se fez, enfim, com tudo aquilo que resultou daquela intervenção. Então eu acho, Ronaldo, que nós estamos no ápice de um momento difícil, porque nós estamos com a cidade travada, as vias públicas interditadas, é obra do metrô no Leblon, na Gávea, em São Conrado, nunca se viveu num canteiro de obras dessa maneira, e é como se nós, cidadãos, estivéssemos executando nas nossas casas uma grande obra de infraestrutura que gera um certo desconforto, mas que certamente, talvez até não no dia exatamente da Olimpíada, mas em algum momento posterior, nós vamos refletir e dizer que grande momento nós vivemos, que belíssima estrutura nós construímos. Ô Júlio Lopes, você que é o secretário de Estado de Transportes do Rio de Janeiro, eu gostaria de pedir a você que colocasse para a população aquilo que você ainda acha que precisa falar. Fizemos uma conversa aqui bastante ampla, você teve tempo para expor suas ideias. O que faltou que você gostaria de comunicar à população e que você acha que é importante para que as pessoas saibam? Eu gostaria de explicar um acidente que ocorreu lá em Santa Teresa, porque foi um momento dramático da minha vida, né? Eu fui muito acusado por aquela situação e de forma alguma eu tinha qualquer participação naquilo, porque... Você tem tempo para explicar isso? Enfim, o que houve ali foi um acidente que não podia ter ocorrido em função de que aquilo era um veículo de uso público. O que eu sempre disse é que o bonde, assim como o trem, como a barca, como o metrô, é um veículo de uso público. E ele, quando avariado, quando batido, ele não pode ir a serviço. E que aquele bonde tinha
colidido com um ônibus, havia um BRAT, havia uma nota de serviço, e ele ainda assim foi para serviço, contrariando a norma, contrariando inclusive a assinatura daquele que morreu e que disse que ia levar o bonde para serviço, como é previsto no regulamento, na lei, enfim, em todo o estatuto da empresa, e aquele acidente acabou acontecendo. Eu fui bastante acusado disso, graças a Deus fui várias vezes inocentado da mesma situação, mas aquela é uma situação que me constrange um pouco, porque me colocaram com uma pecha de ter acusado aquele cidadão, e eu jamais o fiz. Até porque depois se descobriu, com a investigação da polícia, que a pessoa responsável por aquele acidente foi uma terceira pessoa que nada lá deveria ter estado e que foi o grande causador daquilo tudo. Mas, Ronaldo, aproveitando aqui o teu espaço na Menorá e a sua delicadeza, me apresentar talvez um pouco, porque as pessoas não me conhecem. Eu sou professor universitário, sou empresário da área do ensino, fui professor e filho de professora, tenho uma grande ligação. Você pode colocar qual é a tua escola, que é a escola conhecida por todos nós. Pois é, enfim, a gente tem o Centro Educacional da Lagoa, o Franco Brasileiro, e muito orgulho de sermos de origem acadêmica. Então, a nossa vocação de dar uma contribuição, de dar um auxílio, de ajudar e de contribuir, eu acho que é o grande compromisso que nós temos, que eu trouxe da educação da minha mãe, do meu pai, foi exatamente esse compromisso com servir, em prestar serviço, em servir. E é o que eu tenho tentado fazer. Eu sou deputado federal, uso o meu carro, nunca usei 1 litro de gasolina do Estado, nunca paguei um café da manhã, nem um almoço, nem um jantar em nome do Estado. Enfim, tenho uma vocação de servir e estou à frente dessa pasta porque acho que presto uma contribuição. Eu certamente errei e acertei, mas nós vamos deixar uma contribuição importante e é nisso que eu quero centrar. Eu quero continuar a servir, continuar a contribuir e deixar, se Deus quiser, um serviço melhor do que aquilo que nós recebemos ao iniciarmos. Nós estamos chegando ao final dessa nossa conversa. O programa tem o seu período de duração de 1 hora e eu quero oferecer os microfones e as câmeras de Menorá na TV para que você se despeça dos nossos telespectadores fazendo suas considerações finais. Não, se eu pudesse te pedir que, ao me apresentar, eu te diria, bom, tem muita gente que não se incomoda, né, de ser chamado de uma opção de coisas, mas eu sou um sujeito de ficha limpa. Acabo à frente da Secretaria de Transporte depois de 8 anos e não há contra mim qualquer assunto de ordem administrativa, de ordem moral, de ordem ética, enfim, nem criminal muito menos, graças a Deus. A gente pretende continuar a prestar uma contribuição. Obviamente nós erramos e acertamos, como já disse, mas temos compromisso em prestar serviços, compromisso em tornar a vida das pessoas um pouco melhor. É por isso que a gente está aqui. Talvez por isso que eu esteja aqui no seu programa hoje, tentando esclarecer para que as pessoas possam entender um pouco do que a gente está querendo fazer. Menorá na TV entrando no ar mais uma vez, na quarta-feira que vem, às 10 horas da noite, pelo canal 26 da NET e com todas as suas repetições dentro daqueles horários que você já se acostumou a nos assistir e que aqui embaixo da telinha você pode conferir. Nos vemos lá. Quero agradecer ao Júlio Lopes essa oportunidade que nos deu de esmiuçar com ele o que foi e o que é o transporte no Rio de Janeiro no governo Sérgio Cabral e nos governos anteriores e certamente com a projeção para o futuro. É bom que você tenha assistido junto conosco e tire as suas conclusões que só podem ser as melhores possíveis. Até lá.